Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem em mais uma celebração de nossa igreja, celebração virtual. Nossa igreja tem passado por uma fase de transição. Estamos utilizando esse recurso tecnológico da transmissão das mensagens para a gente manter o nosso ministério vivo, nossa missão em continuidade e também nossos momentos de comunhão. Espero que você esteja bem nesse domingo de eleição, que você tenha exercido livremente o seu direito ao voto, e que isso possa fazer bem para a sua vida, para a sua família, para o nosso país. Nós estamos seguindo uma série de mensagens que fala sobre as circunstâncias da vida sobre as quais nós não temos nenhum controle. E isso para nós é algo muito preocupante, porque nós precisamos resgatar algumas coisas que tiram da gente a alegria, o entusiasmo, a vontade de viver. Por isso que o tema da série é reaprender a viver. Porque certamente em algum momento da nossa vida nós já tivemos algum entusiasmo, nós já tivemos alguma paixão, alguma coisa que nos dava ânimo, esperança. E isso, quem sabe, aí ficou para trás. Hoje, nessa nossa última mensagem da série, reaprender a viver, quando as circunstâncias da vida dizem para a gente que já não vale mais a pena. Como resgatar a alegria de viver que foi perdida lá atrás. Hoje nós vamos falar sobre reaprender a exercitar a fé. Esse é o nosso tema de hoje, que eu gostaria que você pudesse estar atento e colocar em prática em sua vida as lições que teremos durante esta série, essa mensagem de hoje. A nossa mensagem está aqui em apresentação. Eu quero apresentar para você o nosso tema, que é reaprender a exercitar a fé. Vamos aprender isso com a história de um personagem do Antigo Testamento que nos demonstra como que ele conseguiu superar a sua maior dificuldade, a grande barreira que se apresentou à sua frente. O nome dele é Josafá. Vamos conhecer um pouco da história desse personagem bíblico que nos ensina a agir quando as circunstâncias já não dão mais nenhuma perspectiva, quando tudo o que se fez chegou a ser tentado e já não vale mais a pena, já não tem mais o que fazer para poder superar. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. 2 Crônicas 20, verso 12. Nós vamos seguir a nossa mensagem em todo o capítulo 20 de 2 Crônicas. Então, se você tiver um exemplar da Bíblia, quiser deixar aberto aí perto de você, fique à vontade, vai ser importante para você acompanhar os textos da palavra de Deus. O texto diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Preste bem atenção nessa frase de Josafá em sua oração. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, a realidade humana, ela é marcada pela incompletude. É isso que nós somos. Somos seres imperfeitos. Nós não somos um projeto acabado. Nós vivemos muito mais em função do imponderável. Nós vivemos em função muito mais da finitude,
do que das certezas, do controle que poderemos ter do nosso amanhã. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, não só somos incapazes de tomar conta da nossa vida de maneira correta, como também somos totalmente insuficientes quando enfrentamos grandes barreiras. Porque é exatamente quando enfrentamos os grandes desafios da vida, os grandes obstáculos, as grandes barreiras, é que nós nos damos conta de que nós somos incompletos, insuficientes e até incapazes de dar conta daquilo que nos faz sofrer. A grande pergunta desta mensagem de hoje é: o que fazer quando todos os recursos acabaram? Quando tudo o que podíamos fazer foi feito? O que fazer nessas circunstâncias? Josafá, ele se viu incapaz de enfrentar o grande exército formado pelos midianitas, pelos moabitas, enfim, amonitas, meunitas, essa turma toda que se juntou para poder atacar o reino de Judá, o seu reino. E quando ele se sente impotente diante da dificuldade, diante do desafio, ele então toma uma atitude, que é a atitude que todos nós precisamos tomar quando estamos diante dos principais desafios. Ele orou ao Senhor, ele buscou a Deus e ele conduziu o seu povo a um clamor intenso para que a misericórdia divina fosse lembrada naquela hora. Ele declarou para Deus que não sabia o que fazer, que não havia mais o que pudesse ele fazer diante daquela circunstância. Sua oração foi um clamor a Deus por misericórdia e livramento. O versículo 13 chega a dizer que todos os homens de Judá, todas as pessoas, todo o povo, com suas mulheres, com seus filhos, todas as famílias, até as crianças de colo, estavam ali, naquela oração, de pé, diante de Deus, dizendo isso: Senhor, imagina o que é ouvir um rei, um líder, um presidente da república dizer: gente, acabou, eu não sei mais o que fazer, todos os recursos acabaram, nós não temos como vencer o inimigo. O que fazer diante das nossas circunstâncias difíceis, quando todos os nossos meios de ação foram aniquilados? Você já se sentiu assim? Em alguma vez diante de Deus? O interessante é que Josafá orou junto com todo o povo e Deus providenciou uma resposta. Uma resposta curiosa, que não demandava de ações do próprio Josafá, a não ser o ato de adorar ao Senhor. Quando a gente ora, clamando pela misericórdia divina, Deus nos atende prontamente. Deus ouve a nossa oração. Olha, meus amados irmãos e irmãs, o nosso Deus é um especialista em agir com misericórdia. Ele tem prazer em ser misericordioso por todos e todas, mesmo sem a gente pedir, ainda mais quando a gente clama. E a resposta de Deus para a oração de Josafá, por misericórdia, foi orientar a ele para que ele assumisse uma atitude de adoração.
no versículo 14 do capítulo 20, se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada lá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ali então se levanta um espírito de adoração, não só uma oração de clamor, mas uma exaltação, uma atitude de reconhecimento de quem Deus é. Quando Josafá diz: eu não sei o que fazer, meus recursos acabaram, não há mais o que eu possa fazer, ali está Deus dizendo: olha aqui, quem está diante de você é o Deus que tudo pode, o Todo-Poderoso, aquele que vai cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, a atitude de adoração não é aquilo que nós fazemos como pessoas religiosas quando estamos em nosso culto. É claro que aquilo ali é bacana, é um ato celebrativo e é muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas eu quero contar um segredo para você. Há muitas pessoas que estão em nossos cultos, que cantam para Deus, mas não estão adorando ao Senhor. Não fazem isso como um ato de adoração. O que é a adoração? A adoração é uma atitude de fé. É uma atitude diante daquele que é poderoso, daquele que nos ama, daquele que é totalmente diferente da gente, aquele que age como Deus e não como pessoa humana. A adoração, meus amados irmãos, é uma resposta nossa, humana, às promessas divinas diante do nosso reconhecimento de quem Deus é. Quem Deus é para você? Quem é Deus para a sua vida? Tem muita gente que trata Deus de formas tão estranhas, mas é preciso que Deus seja tratado como Deus, que Deus seja Deus para a nossa vida e nós sejamos criaturas para Deus. Então, diante daquele grande desafio, diante daquele momento tão significativo para a história de Judá, Josafá e todo o povo é intimado a assumir uma atitude de adoração. E para que eles pudessem fazer isso, eles teriam que repensar muita coisa na vida deles. Eles teriam que exercitar a sua fé, a sua confiança no poder de Deus. Eu anotei aqui 5 marcas de um exercício de fé que possa resultar em adoração. Vamos ver isso? Quais são as atitudes que podemos ter como exercício de nossa fé que resultam em adoração a Deus? A primeira dessas atitudes é a gente enfrentar os nossos medos. Claro, todo mundo tem medo. O medo é uma defesa que temos diante de qualquer situação de perigo, de tudo aquilo que nos desafia. E é normal, meu irmão, que eu e você sintamos medo, sinal que nós somos criaturas e não o Criador. Aquilo que nos ameaça e coloca em risco a nossa vida e a vida daquele que nos amamos pode nos causar medo, sim. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você a pensar nisso, dessa maneira, para que você pudesse colocar em prática o cuidado de Deus sobre a sua vida. Enfrente seus medos. Assuma que você é uma pessoa que pode ter medo, sim. Não é algo escandaloso, não é algo que você possa negar para a sua vida, porque é isso que nós somos. Somos pessoas que sentem medo, somos pessoas que podem ter medo. Em meio ao medo, Deus nos lembra que é Ele quem está sempre ao nosso lado. É Ele quem nos
Ele quem cuida de nós. Você dá uma olhadinha lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Que bonito, né? Palavra do adorador. Essa luta não é para nós, essa luta é de Deus. O que Deus está fazendo na sua vida é algo grandioso, meu irmão. E isso que você está passando agora não é alguma coisa que você deva tomar para si somente. Deus quer estar ao seu lado aí, Deus está ao seu lado aí para te fortalecer e te encorajar. A segunda atitude dessas 5 que eu vou anotar é o descanso no Senhor. A gente aprender a descansar no Senhor. Olha, isso é muito difícil, porque nós gastamos muita de nossas energias com preocupações, com empenho em fazer aquilo melhor, em acertar, em fazer o bem feito para resolver os nossos problemas. Isso é bom, não é ruim não. É que nós precisamos toda a vida fazermos o nosso melhor, nos especializarmos em fazermos as coisas para uma vida melhor. Isso tem a ver com a maneira como nós cuidamos de nós mesmos, como cuidamos das coisas que nós amamos, como cuidamos do nosso próximo. Entretanto, há batalhas que não são nossas. Há lutas que nós não precisamos travar. E quem sabe essa é uma luta que você está passando aí, que você não precisa travar. Em 2 Crônicas 20, 17, o Senhor diz para o povo: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Há lutas que nós não precisamos travar. Há lutas que nós inventamos até. Há lutas que nós até potencializamos, mas muitas delas são lutas que nós não precisamos travar. Grande parte das coisas que nos causam ansiedade, elas realmente não são importantes. Elas não são relevantes para a nossa vida e Deus quer cuidar da gente até nessas situações. Terceira atitude: confie nas promessas divinas. Deus tem prometido cuidar da gente. A profecia, ela tem um papel muito importante na religião cristã, principalmente herdada da religião judaica, lá daquela época. A profecia tem um poder extraordinário de nos lembrar, através da palavra de Deus, que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é quem está conosco. A profecia serve para nos consolar, meus amados irmãos e irmãs, para nos encorajar, para nos fortalecer para uma vida vitoriosa diante de Deus. Dê lugar à profecia na sua vida, porque é a profecia que nos lembra das promessas divinas. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz a palavra de Deus: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. E aí, então, depois dessa palavra, há uma experiência. O povo canta, o povo adora, o povo celebra, o povo adora o Senhor. E Deus faz a parte dele, enquanto o povo faz a sua parte. Então, meus irmãos, a quarta atitude lembra a gente que nós precisamos aprender a celebrar ao Senhor, que dá a vitória sempre. Deus sempre nos dá a vitória. Olha, meu irmão, minha irmã, a luta do cristão, daquele que confia no Senhor, não é maior nem menor de qualquer outra pessoa. Nós lutamos também, nós passamos por dificuldade, temos por lutas passado, dizia um poeta cristão daqui de Niterói, temos por lutas passado, mas Deus é por nós, Deus é por nós. Isso, meus amados irmãos, nos lembra
que, embora a luta do cristão seja semelhante, não haja nenhuma diferença com a luta do não cristão, isso nos lembra que a luta do cristão tem uma pequena diferença, é que a luta do cristão já é marcada pela vitória. Amém? Nossa luta é igualzinha. Nós podemos passar pelo desemprego, passar pela decepção, passar pelo sofrimento, passar pela angústia, passar pelo medo, pela depressão, pela ansiedade. Podemos passar por tudo isso, mas a luta do cristão já é marcada pela vitória. Como que a luta do cristão é marcada pela vitória? Isso, meus amados irmãos, nos lembra esse episódio de Josafá. É porque Deus está atuando por aqueles a quem ele ama. Isso deveria ser motivo para a gente glorificar a Deus, não para a gente ficar reclamando da vida. Isso deveria ser motivo suficiente para você fazer uma entrega pessoal da sua vida ao Senhor. Celebre ao Senhor. Nos versículos 21 e 22, há uma trajetória da atitude do povo diante daquilo que Deus estava por fazer. Depois de consultar o povo, diz a palavra de Deus, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Não é que Deus era forte, que Deus era poderoso, é porque Deus é santo. Deus é diferente da gente. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Como é que se louva o Senhor? Ah, Senhor, o Senhor é aquele que me faz atravessar o mar. O Senhor é que vai na frente do exército. Não, é o Senhor que me ama. É o Senhor que é santo. É o Senhor que é justo. É o Senhor que se deu por mim. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém, meu irmão? Enquanto você celebra, Deus trabalha por você. Enquanto você adora o Senhor e reconhece a sua grandeza, o seu amor por você, Deus está trabalhando por você. Deus está providenciando o melhor. E a quinta atitude é a gente desfrutar das bênçãos divinas. Sim, meu irmão, Deus tem bênção para a sua vida. Sim, minha irmã, Deus tem bênção para a sua casa, para a sua vida. Deus tem bênçãos reservadas para nós. Desfrute delas. Elas são presentes de Deus para todos nós. Elas são presentes de Deus para todos nós. Assim como a luta do crente é marcada pela vitória, a vida do crente também deveria ser marcada por uma alegria de ser um vencedor, uma alegria contagiante, uma alegria que transborda, que derrama para aqueles que estão à sua volta. Essa deveria ser a nossa atitude. Na sequência do texto, dos versos 27, 28 e 30, tem uma sequência muito interessante dessa alegria que o povo tem, porque ele celebrou a Deus, ele cantou ao Senhor, ele louvou o Senhor, ele reconheceu a grandeza de Deus, o amor de Deus, e Deus então fez com que o cuidado dele se manifestasse sobre a vida de cada um. No verso 27 diz assim: todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam perplexos lá no começo do capítulo, agora eles retornam alegres, porque louvaram o Senhor e viram a sua vitória. No verso 28 diz assim: entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas,
Eles foram à casa de Deus, eles foram celebrar a Deus, eles reconheciam os marcos históricos, sociais, dessa presença divina no meio deles. E no verso 30 diz assim: e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Deus está conosco, meu amado irmão e minha irmã, e o fruto da sua presença é a paz em nossos corações. É essa paz que nos traz esse alívio das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Havia um corinho na igreja que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo ao meu Senhor. Eu não olho para as circunstâncias, olho para o seu amor. Faça isso, meu irmão, faça isso. Para a gente concluir essa palavra, a pergunta inicial foi sobre o que fazer quando não há mais o que fazer. O que fazer? A resposta a essa questão é a mesma do salmista: adorar ao Senhor em meio às incertezas, sabendo que aquele que prometeu é fiel. É a mesma do profeta Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça, ele ainda assim iria confiar no Senhor. É a palavra do Salmo 46, versos de 1 a 3, que eu quero deixar para você nessa oportunidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que, olha que expressão interessante, esse ainda que tem uma sonoridade. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Amém? Feche os seus olhos. Glorifique a Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor tem falado ao nosso coração. Oh, Deus bendito, fortalece a nossa vida. Nos ajuda a enfrentarmos nossos medos com a confiança de que o Senhor está ao nosso lado. Nos ajuda, ó Deus, também a seguirmos as orientações da profecia que vem a nós. Nos ajuda a descansarmos no Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a celebrarmos a tua grandeza. Nos ajuda a sermos pessoas que desfrutam das tuas bênçãos celestiais em nossa vida, apesar das circunstâncias tão difíceis que possamos passar. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, eu quero convidar você a colocar aqui no chat ao lado, bem aqui ao lado, o seu pedido de oração. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos continuar aqui listando os nossos pedidos de oração à nossa igreja, nossa irmã Valéria, sua família, Oliveira, Maria Alice, sua mamãe, irmã Josefa, nossa irmã Cristina, sua bisnetinha, Laís, seus netos, seus filhos, que Deus abençoe sua casa, irmã Cristina. Também vamos orar pela vida da nossa irmã Daileide, que continua ainda em recuperação. Vamos orar também pela vida da nossa irmã Ilva. Durante essa semana ela teve alguns problemas de pressão, mas que Deus possa estar sustentando a vida dessa serva do Senhor. Vamos orar também pelo nosso Brasil. Nesse exato momento em que estamos aqui, já ocorrem as apurações por todo o Brasil. Não há mais o que fazer, viu, meu irmão, minha irmã? Agora é aceitarmos aquilo que vem das urnas e acreditarmos que a palavra de Deus nos diz
que toda autoridade é constituída por Deus. Devemos interceder por ela, para que elas sejam justas, para que elas cumpram as leis, para que elas trabalhem pelo bem comum. É assim que é a democracia. A democracia é para que aquele que vence nas urnas possa trabalhar pelo bem comum de todos e todas. Ele será o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul, de todos os recantos, da cidade e do campo, do asfalto e do morro, dos cristãos e dos não cristãos. Enfim, nós somos abençoados por Deus quando um presidente da República cumpre o seu dever conforme a palavra de Deus nos diz. E o seu dever não está na Bíblia. Sabe onde é que está o dever de um presidente da República? Está na nossa Constituição. E é disso que nós precisamos orar. Vamos orar para que aquele que for eleito, que eu não sei quem é, possa ser alguém que seja justo, que seja honesto, que seja bondoso para com os mais pobres. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. E nós queremos, nesta hora, interceder pelos nossos irmãos e irmãs que têm colocado seus pedidos de oração, por aqueles que intercedem por pessoas queridas que estão precisando da Tua direção. Também, ó Deus, nossos irmãos e irmãs de nossa igreja que precisam das nossas orações, como o lar da nossa irmã Valéria, o lar da nossa irmã Cristina, o lar da nossa irmã Daileide, o lar da nossa irmã Ilva e todos aqueles que têm convivido conosco. Senhor, abençoe a nossa igreja, nos dê direção, nos dê a Tua bênção, o Teu sustento para esse momento que nós estamos atravessando. Nós sabemos, ó Deus, que Tu tens reservado bênçãos incontáveis para o Teu povo e peço que seja assim, ó Deus. E nesta hora, ó Deus, em que o Brasil se prepara para conhecer o seu próximo presidente da República, que o Senhor traga paz aos nossos corações, que o Senhor faça valer a sua vontade e que o Senhor abençoe desde já esta pessoa, para que ela seja uma pessoa justa, honesta e pratique, ó Deus, o bem para aqueles que são mais pobres, para os mais vulneráveis, para as comunidades de todos os lugares. Que seja a Tua mão agindo na vida do bem-estar de todos e todas. E se não for assim, ó Deus, que a Tua justiça prevaleça nesta hora. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Estamos chegando assim ao final da nossa celebração. Como já tenho dito, nossa igreja está passando uma fase híbrida. Em nossas reuniões tem acontecido as mensagens e os estudos de forma digital, online. E temos nossos encontros de comunhão. Eu peço a você que nos acompanhe, esteja conosco, ore por nós, que Deus abençoe este momento da nossa igreja. E conto com você, quando nós tivermos nosso encontro de comunhão, conto com a sua presença ali. Muito obrigado. Uma semana de paz. Deus abençoe o nosso Brasil a partir de hoje. A partir de sempre, né? É o que nós precisamos. Precisamos de paz. Precisamos de reconciliação. Precisamos de respeito uns aos outros, de nos amarmos uns aos outros. Deus abençoe a todos e todas.